Bom, gente, boa noite. Hoje o que eu preparei para a aula de vocês é uma aula que se chama Argumentação, Prática e Temas. Então tem alguns temas dentro dessa aula, eu vou separar ela em alguns vídeos e a gente vai ver alguns trechos de argumentação de alguns alunos que eu já tive em anos passados, pra gente ver o que tá errado nessas argumentações. E aí depois a gente conversa um pouquinho sobre os temas que aparecem nessas argumentações. Então, hoje o tema, da aula de hoje é impasses na adoção brasileira. A gente vai falar um pouquinho sobre adoção no Brasil. E tem aí um parágrafo que a gente vai ler, que ele tem alguns erros. Então, vamos ler e vocês vão pensando nos erros que possam apresentar nesse parágrafo. Então, ali está escrito assim: nota-se que o gênero, a cor da pele, cabelos e olhos acabam influenciando também na adoção de uma criança. O que ocorre muito, infelizmente, é que várias delas, por passar da idade, moram em abrigos e muitas não estão de fato para adoção, pois pode ocorrer de já terem famílias e estarem em observação para voltar às mesmas. Então, o que será que tem de erro aí? Conseguiram pensar em alguma coisa? Espero que sim. Não gostaria que a gente tivesse um tempo, para pensar sobre isso juntos. Mas, enfim, já vou falar o que tem de erro. Separei aqui os erros na cor amarela e na cor vermelha. Então, a gente tem um primeiro erro na cor amarela, que é quando ela fala: nota-se que o gênero, a cor da pele, cabelos e olhos acabam influenciando também na adoção de uma criança. Por que isso está errado, gente? Porque ela cita essas questões, ela cita o gênero, ela cita a cor da pele, ela cita cabelo, olhos, enfim, e ela fala que isso influencia. Mas de que maneira que isso está influenciando? Qual é a problemática disso? O que sustenta essa afirmação dela? É uma afirmação que pode ser uma boa crítica, que pode ter uma boa problematização, mas cai em um dos problemas que a gente já trabalhou em aulas passadas, que é quando a argumentação fica apenas expositiva, sem uma problematização, sem trabalhar relações causais de por que isso ocorre, qual a consequência disso, e sem ter um aprofundamento crítico dentro daquilo. Então, isso daí tá tão profundo quanto uma poça d'água, A gente não sabe de que maneira isso influencia, a gente não sabe de que maneira isso ocorre, e dentro desse trecho a gente levanta mais questões ainda dentro da nossa cabeça do que antes. Porque dentro de um texto, de uma dissertação, o que vocês devem fazer, o que vocês devem ter como objetivo? Responder tudo o que vocês se propõem. E eu já falei sobre isso, Acho que eu até falei sobre um jogo de vôlei, em que todas as bolas que elas são levantadas no jogo de vôlei, ela tem que ser cortada para marcar ponto. E a redação também é assim: você vai levantar ali a bola do gênero, a bola da cor de pele, do cabelo, você tem que cortar para marcar ponto. Porque senão vai ficar um ponto sem nó ali e a gente não vai entender o porquê que ela tá trazendo isso. Um outro problema tá ali em vermelho, no 2, segundo problema, que ela escreve: o que ocorre muito, infelizmente, é que várias delas, por passar da idade, moram em abrigos e muitas não estão de fato para doação, pois pode ocorrer de já terem famílias e estarem em observação para voltar às mesmas. Ok. Além da gente também ter uma bola que ela não é cortada, porque não dá para entender exatamente qual é a problemática disso, como isso ocorre, o que é isso, a gente tem um problema muito grave que pode aparecer nas argumentações, que é muito comum de aparecer, inclusive, que é não ter conexão. Reparem que a primeira parte do parágrafo não tem conexão com a segunda parte do parágrafo. Então, o que tem a ver a questão de gênero, de cor, de cabelo, com a questão de muitas das crianças que estão em abrigos já terem uma família? Qual é o casamento de um com o outro? Não tem um elo, não tem uma conexão
um ponto totalmente sem nó, flutuando ali, nada a ver, viajou. Então pense na argumentação de vocês em construir argumentos que tenham conexões, que façam um casamento bacana, que combinem. Então, o que combina com gênero e cor de pele, blá blá blá? Né? O que será que combina com isso, gente? Outras coisas. Não combinou, não tá legal. E além disso, nem vou comentar porque é muito óbvio, a gente tem erros de linguagem em todo parágrafo. A gente já falou bastante de erros de linguagem, de informalidade. Então, não vou ser repetitiva nisso. Acho que é bem óbvio que tem algumas partes que estão bem informais, bem coloquiais. Então, diante disso, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre impasses da adoção no Brasil. Mais um tema, mais uma coisa pra gente refletir. Em 2009, houveram mudanças na legislação brasileira com a nova Lei da Convivência Familiar. Então, eles mudaram essas mudanças mudaram tanto o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, quanto o Código Civil, para deixar as regras mais claras. Essa Lei da Convivência Familiar dá uma ênfase muito grande à família e ao direito da criança de conviver em família. Então, vamos relembrar alguns direitos básicos da criança, que é acesso à cultura, a lazer, acesso à escolarização. Todas as crianças devem estar na escola, têm direito de estar na escola por lei. Acesso à saúde, assim por diante. E uma das mais importantes, que mudou nesse estatuto, foi o direito à convivência familiar também, o foco na convivência familiar e o foco na criança e no adolescente como uma das populações mais importantes que a gente tem no Brasil, porque ele é o futuro da nação. Essa lei, ela dá preferência aos genitores e à família ampliada, ou seja, avós, tios, parentes, né? Então, antes de se procurar um lar adotivo, tem preferência a restabelecer o vínculo familiar com genitores. Não conseguindo restabelecer esse vínculo familiar com genitores, essa criança pode passar a morar com avós, tios e assim por diante. E as adoções, elas apenas ocorrem quando todos os recursos estão esgotados, já se tentou de tudo, não conseguiu, vai para a adoção. E uma outra coisa é uma equipe interprofissional, com agente social, com psicólogo, pessoas da justiça e assim por diante. Então, uma rede de atendimento interprofissional com vários profissionais que atuem em relação a isso para avaliar a situação e auxiliar o judicial, tirando o foco da decisão apenas no juiz, como era antes, que o juiz ele era obrigado a justificar a entrada e a saída da criança do abrigo e tomar todas as medidas. Então, agora tem todo esse aparato interprofissional, o que é extremamente importante, e esse foi um dos maiores avanços que a gente teve na legislação da Lei da Convivência Familiar. Ter esse apoio de psicólogos, de agentes comunitários, agentes sociais e assim por diante. Do serviço social e assim por diante, né? Então, muito provavelmente, quando essa pessoa escreveu sobre essa questão de terem muitas crianças morando em abrigos e que já tem uma família e tudo mais, ela queria se referir a essa questão da legislação de que todos os recursos, antes de ir para adoção, tem todos esses recursos. E essa situação da criança, de para onde ela vai, se ela vai voltar para a família, tem até 6 meses para ser reavaliada por essa equipe interprofissional. E tá aí, fiquei pensando sobre essa questão dos 6 meses, como isso pode ser uma burocracia, olhando por um outro lado, que pode até dificultar essa questão da criança, né? Porque se não dá certo durante 6 meses, ela vai ficando velhinha, ela vai crescendo e tudo mais, e a gente vai ver que, estatisticamente, crianças mais velhas não são aceitas, e são as que mais têm no sistema, no Cadastro Nacional de Adoção. Então, são coisas para serem pensadas. Não entendo completamente de legislação para fazer uma crítica tão grande, mas se alguém quiser criticar ali em uma redação a burocracia, pode pegar por esse lado.
penso eu que quando essa pessoa quis escrever essa argumentação, ela estava se referindo ao fato de terem muito mais crianças que estão na situação de realojamento para essas famílias do que em situação de adoção. Mas será que de fato é um problema isso? Será que não é um problema? Fica aí uma coisa para todos nós refletirmos. Enfim, a gente tem atualmente o número de pais cadastrados para adotar é 5 vezes maior que o de crianças que aguardam em abrigos no Brasil. Ou seja, a gente tem muito mais pais que querem adotar do que crianças que estão em adoção. Esse número é 5 vezes desproporcional. Tem muito mais pai querendo adotar. E por que será que essa conta não fecha? Por que será que essas crianças não são adotadas? Vamos atrás de algumas respostas, vamos atrás de pensar sobre isso. Então, ali, ó, o Cadastro Nacional de Adoção aponta que apenas 5% dos cerca de 43 mil candidatos a pai e mãe adotivos aceitam crianças de 9 anos de idade ou mais. No entanto, é neste grupo que estão mais de 60% das crianças aptas a serem adotadas. Então, uma das respostas está aí na questão de 60% das crianças, elas estão nessa faixa etária que não é aceita, apenas 5% aceita. E eu coloquei aqui a imagem do meu malvado favorito pra gente pensar um pouquinho sobre isso. Nessa questão do envelhecimento, nessa questão de crianças mais velhinhas não serem aceitas e tudo mais. Porque uma das grandes dificuldades dos alunos na redação é: eu não tenho conteúdo diferente, eu não tenho ideias para escrever a redação, não sei o que usar na argumentação. Gente, quem nunca assistiu o meu malvado favorito? Quando eu faço essa pergunta numa sala de aula, a grande maioria levanta a mão. É um filme infantil, é um filme lindinho, eu amo, muito famoso. E, geralmente, muitas pessoas, grande maioria da sala, já assistiu esse filme. E esse filme, ele fala claramente sobre adoção, e sobre adoção como um ato de amor. O Gru, meu malvado favorito, ele adota 3 irmãs, sendo que uma dessas irmãs, ela é mais velhinha. A gente não sabe exatamente quantos anos ela tem, mas eu chuto aí que ela deve ter até uns 12 anos, porque ela tem uma cognição bem avançada e tudo mais. E elas são 3 irmãs, e elas contradizem todos esses números da adoção, todos esses impasses da adoção. Então é um filme muito bonito, que dá pra gente refletir bastante sobre ele justamente por isso. Porque ele adota 3 meninas e 3 meninas que não estão na faixa etária que é a que mais querem. Então procurem pensar sempre sobre filmes, coisas que estão aí na atualidade do convívio de vocês. Perguntei pra minha sobrinha: você sabe mais algum filminho aí de adoção, alguma coisa que você viu? Ela falou assim: tinha uma novela. Como que é, Sofia, a novela Amor de Mãe? Sim. A novela Amor de Mãe. Não assisti, mas ela falou que tinha adoção nessa novela. E muita gente... Tem 3 mães, uma adota. Tem 3 mães, uma adota, ela falou. E aí, então, é muito comum a gente assistir novela, muita gente assiste novela. Então, sempre tentar pensar em trazer pra redação essas coisas, porque vocês perdem pontos se vocês não trazem nada de diferente, se vocês não trazem esse repertório diferenciado pra dentro da redação. E perde muito ponto, gente. Então, vamos trabalhar essa criatividade, vamos trabalhar, trazer sempre essas coisas. E não é difícil a gente pensar. Não precisa ir ali para um super filósofo que ninguém nunca ouviu falar sobre ele e super diferenciado. Não, a gente pode usar filminhos da Disney também para falar sobre isso. E aqui estão alguns gráficos que ilustram essa situação. Então, crianças a serem adotadas aqui estão em rosa e pretendentes que aceitam estão em azul. Olha aqui como é discrepante. A faixa que eles mais aceitam é de 2 e 3 anos, seguido por 0 e 1 ano. E aí, a partir dos 4 anos, isso só cai. Isso só cai. Praticamente é inaceitável o número de pretendentes que aceitam adolescentes e crianças mais velhas. Principalmente a partir dos 8 anos de idade, é quando menos aceitam. E, por sua vez, a gente pode ver ali em rosa
que o número de crianças mais velhas é maior, é o que mais tem. E aí um outro impasse, gente, é que a maioria dessas crianças possuem irmãos. 76% possuem irmãos e a metade desses também tem irmãos à espera de uma família na listagem nacional. Porém, é baixíssimo o número de pretendentes que querem adotar mais de uma criança ao mesmo tempo. E mais uma vez a gente tem aí o meu malvado favorito ilustrando essa situação, porque o Gru ele adota 3 irmãs. Então, geralmente, eles querem adotar apenas uma e o Gru adota 3. Então, olha que filmaço pra gente usar como ilustração, como exemplificação em mais de um argumento. É um filme que ilustra 2 argumentos. Então, esse é um outro impasse. E, além disso, um outro impasse também é o preconceito dos pretendentes em relação à cor da criança na hora de adotar. Então, a gente sabe que a gente vive no Brasil, que é um país extremamente preconceituoso racialmente. E em diversas esferas do nosso cotidiano, a gente vai ver esse preconceito institucional e racial em diversas esferas, em diversas instituições e no nosso cotidiano. Isso não seria diferente na adoção. Então, apesar da maioria dos pais se dizerem indiferentes em relação à raça, isso não ocorre na materialidade. Isso não se configura na materialidade, porque apenas 10% das crianças adotadas são negras no Brasil. Então, apesar da maioria dos pais falarem, eu aceito criança de qualquer raça, quando a gente vai ver as crianças negras que são adotadas, é muito menor o número de crianças negras adotadas do que o número de crianças brancas. Apenas 10% das negras são adotadas. Apenas 10% das crianças adotadas são negras. Ao passo que existem muito mais crianças negras na fila de adoção. Porque a gente sabe que como a gente tem um preconceito racial institucional e enraizado na nossa sociedade brasileira, a pobreza tem cor. E é uma pobreza muitas vezes construída, uma desigualdade construída, como a gente já discutiu em aulas passadas, politicamente construída por meio de políticas de segregação. Então não seria diferente com a lista de adoção. Então a gente tem muito mais crianças negras na lista de adoção e elas são muito menos adotadas. E eu fiquei bem estressada montando essa aula, porque daí eu fui pesquisar e eu achei o site do Senado que fala sobre adoção, e tem lá muita informação bacana, mas a gente vê como esse racismo ele é tão institucionalizado que os senadores e tal, os políticos brasileiros falando que é um mito. Tem um mito racial na adoção, que isso não é verdade, que tem preconceito na adoção e que isso é um mito e blá blá blá. Então a gente vê como a gente está sendo mal representado por políticos nas câmaras, nos senados e assim por diante. E para finalizar, a gente tem avanços e a gente também tem muitos desafios. Então, um dos avanços que eu estava lendo que eu achei bem bacana, apesar de também ter um ponto triste nesse avanço, é que tem algumas crianças que elas são devolvidas durante esse processo de adoção. Elas acabam voltando para os abrigos após uma devolução, o que é extremamente traumático, extremamente triste, porque é um segundo trauma e às vezes um trauma muito mais maior do que ir para o abrigo por uma primeira vez. Então é uma segunda rejeição e isso é muito triste para essas crianças. Porém, o lado positivo é que é raro isso acontecer. Dados de Florianópolis que eu estava lendo mostram que apenas 10% dos casos isso acontece. Então é raro, não é comum. E a legislação atualmente protege essas crianças, fazendo com que o pai que adotou e devolve essa criança para o sistema, ele é obrigado a pagar tratamento psicológico, além de pagar uma pensão para essa criança. Então, achei isso muito bacana, isso é um avanço muito, muito legal, proteger essa criança dessa maneira, dar esse direito para a criança. E justamente para diminuir, isso também ocorre para diminuir essa devolução. E hoje em dia os processos de adoção eles são mais rigorosos
para diminuir a ocorrência disso. E as pessoas, os estudiosos da área, defendem muito que haja muitas oficinas de parentalidade, ou seja, muito estudo, muito acompanhamento de serviço social e de psicólogos nesse processo de adoção, por meio de meses e meses ali construindo a parentalidade e construindo a decisão desses futuros pais, desses pretendentes. E isso é cada vez mais defendido, e defendido que haja cada vez mais estudo mesmo em relação a isso, e mais oficinas de parentalidade para construir o laço, para construir uma consciência dentro desses pais. E uma coisa muito interessante de ser falada, e fica aí também uma dica para a vida, né, o que eu vou falar agora, sobre essas questões das crianças que são devolvidas, é um estudo da Maria Luísa Girardi, não sei falar o nome dela. Ela escreveu um livro do mestrado dela, que é Devolução de Crianças Adotadas, um estudo psicanalítico. Achei muito interessante. E qual que é o maior impasse que está por trás de todos esses impasses que eu citei para vocês? O maior impasse, gente, é em relação à expectativa que esses pais têm em relação aos filhos. Então, é muito comum, e não apenas na adoção, mas uma coisa que baseia a relação de pais e filhos, e a gente estuda muito essa relação de pais e filhos na psicologia, e essa questão que eu vou falar agora, que é a projeção, é muito comum os pais depositarem as angústias, as esperanças, os desejos de realização, as coisas que eles querem, todas as expectativas de vida deles, os pais depositam nos filhos. E isso gera uma série de problemáticas e impasses quando isso não é feito de maneira saudável. Então, praticamente em todas as relações de pais e filhos vai ter essa projeção. Ou seja, dá um exemplo aqui banal. O sonho da minha vida era ser bailarina, nunca fui bailarina, nunca consegui ser bailarina, e aí eu vou ter uma filha e eu vou fazer de tudo pra ela ser bailarina, vou colocar ela no balé desde pequena, vou ali influenciar ela em relação a esse balé, blá 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 blá. E isso é muito normal e pode ser saudável, sim, essa questão da projeção e tudo mais, mas tem um momento em que isso pode ser patológico também, isso pode ser problemático. Quando acontece tanta projeção de expectativas e de frustrações nessa criança, em que essa criança para de viver a individualidade dela, para de viver a personalidade dela, para viver a expectativa do pai. E isso ocorre também na adoção. E esse é um dos maiores impasses que está por trás de tudo que eu falei, que é a questão dos pais terem uma expectativa muito grande em relação aos filhos. Então, a expectativa de um filho perfeito, de uma criança perfeita, nos moldes que ele quer, com a cor de pele perfeita que ele acha que é perfeita, né? Com o jeito de cabelo perfeito que ele acha que é perfeito, com o comportamento perfeito, sem irmãos, que é mais perfeito ainda não ter uma outra criança, com a idade perfeita, assim por diante. E esse é um dos maiores entraves, essa questão de uma expectativa muito grande que não se configura na realidade, porque ninguém é perfeito e ninguém merece ser um depósito de frustrações e de esperanças e desejos não realizados de ninguém. Ninguém deve e nem merece ser isso. Isso pode criar vínculos muito problemáticos e situações muito problemáticas. Então, esse é um dos maiores impasses, né? Essa questão da expectativa. E aí ela fala lá, e isso se reflete também nos casos de devolução, que foi o que ela constatou, que a grande maioria dos casos de devolução é devido a essa expectativa não realizada. E ela fala, os casos de devolução mostraram que muitas vezes há uma forte expectativa dos pais para que a criança solucione os problemas dos adultos, ou para que ela se encaixe na estrutura familiar oferecida. Essa expectativa normalmente gera metas inalcançáveis para ambos os lados e com isso abre-se uma porta para o sentimento de fracasso. Então é isso, gente. Apenas para reforçar também que o ECA prevê um período de adaptação, e esse período de adaptação acompanhado, né, interprofissionalmente por vários profissionais, para garantir e avaliar essa compatibilidade. Então, hoje em dia,
Eles são mais rigorosos em relação a esse período de adaptação, em relação a essa criação de vínculo, adaptação, para prevenir futuros arrependimentos, para prevenir futuros tipos de violência e tudo mais. Ah, e uma coisa que eu esqueci de colocar nos slides é que hoje em dia os casais gays são aptos a adotar, então isso é um avanço muito importante também, tanto para os homossexuais, tanto para as crianças. Tem um videozinho sobre isso. Vamos ver quanto tempo a gente tem. E aí eu passo o videozinho no final. Ai, 25 minutos. Então, dá tempo da gente assistir o videozinho. E aí é muito interessante, esqueci de colocar em slide, mas eu coloquei o link do vídeo aqui. Que ele vai falar sobre preconceitos na adoção também, sobre uma família que adotou. Porque uma outra coisa também que não é adotado, logicamente, crianças com deficiência, crianças com problemas de saúde não são adotadas. E isso reflete tanto a expectativa dos pais de quererem ter crianças perfeitas, filhos perfeitos, quanto um preconceito do brasileiro ali enraizado, um preconceito contra pessoas com deficiência, que não existe, logicamente, apenas no Brasil, mas a gente tá falando do Brasil. Então, preconceito de pessoas com deficiência, negligência com pessoas com problemas de saúde e o preconceito com gays, que até um tempo atrás, e pouquíssimo tempo atrás, não era permitido que gays adotassem. Então, por que gays não podiam adotar? Por que será, né? Porque é um país extremamente preconceituoso. Então, uma reportagem, vamos assistir. A família do desenho é a que o Arthur ganhou quando tinha 1 ano de idade. Ele foi adotado pela Fabiana e pelo Leandro, que já eram pais da Valentina, filha biológica, e do Miguel, também adotivo. Miguel nasceu no Paraná, ele tinha 10 meses de vida, estava num abrigo desde que nasceu, porque ninguém quis adotá-lo, nem na cidade, nem no estado, pela sua condição genética. Miguel tem síndrome de Down. A chegada do Arthur foi fundamental para o desenvolvimento do Miguel. Arthurzinho chegou engatinhando, Miguel não andava, pessoa com síndrome de Down tem um desenvolvimento mais lento, mas Arthur logo levantou e andou. E o Miguel seguiu atrás. Se a família foi sendo formada de um jeito menos comum, a convivência construiu laços como em qualquer outra. Eles interagem, eles brigam, eles brincam, eles se amam, ficam implicando um com o outro. É muito interessante, né, essa sinergia de 3 irmãos, né? Crianças iguais às outras, mas com desafios só delas. Hoje o nosso desafio é o Arthur entender a própria história. É ele saber que ele não pôde ficar com a genitora dele, que teve uma família que queria muito ele, que ele possa compreender o papel dele neste mundo. A minha mãe, ela não estava pronta para ele ter um filho. Então, foi no abrigo, mas aí o juiz falou A realidade da adoção no Brasil é formada por histórias de afeto, mas pede paciência, tanto de quem pretende adotar, quanto de quem espera por uma nova família. De um lado, 43 mil pessoas em busca de uma criança para adotar. De outro, 47 mil crianças e adolescentes vivendo em abrigos. Pode parecer fácil resolver a situação. Por que não é? Grande maioria dos adotantes querem adotar bebês, né? Até 2 anos de idade, meninas, brancas. Por isso que hoje você, né, se depara com um quadro que é tenebroso. Né? Quase que 80% do cadastro de disponibilizados para adoção no Brasil é composto por adolescentes e pré-adolescentes. Não é possível que você tenha matemática quando se lida com o ser humano. Não existe como, e todo mundo fala, é uma conta que não fecha. Não é supermercado. Mas o problema começa exatamente na matemática. O Conselho Nacional de Justiça
responsável pelo Cadastro Nacional de Adoção, reconhece que os números oficiais não são confiáveis e está refazendo os registros. Reclamações, por exemplo, de pessoas que constavam no cadastro e já tinham adotado, reclamações com relação à demora para a inclusão de pessoas e de insegurança quanto aos dados, aos números que estavam. Outro problema é que nem todos que vivem nos abrigos estão disponíveis para a adoção. Hoje, só pouco mais de 8.000 meninas e meninos estão no cadastro que unifica as listas de todos os estados. É que o processo para decidir se uma criança vai ou não para a adoção é lento. Primeiro a gente trabalha para que as famílias tenham condições de proteger as crianças. Então, assim, se eventualmente pai e mãe não conseguem, então a gente busca a família extensa, avó, tio, tia. Essa família não conseguiu se estruturar, aí sim essa criança vai para adoção. Mudanças na legislação tentam tornar o processo mais rápido. Desde novembro do ano passado estão em vigor novas regras. A lei agora autoriza a adoção de recém-nascidos e crianças que não forem procurados pelos pais biológicos em até 30 dias. Outra novidade, o estágio de convivência, etapa que antecede a adoção, que não tinha prazo definido, foi fixado em 90 dias. E se antes não havia tempo determinado para o processo de adoção ser concluído, agora o prazo é de 120 dias, prorrogáveis por igual período. Aí eu pergunto, como nós vamos garantir, né, a fiel observância dessa mudança legislativa? Não adianta esses prazos diminuírem se a gente não tem profissionais onde precisa ter profissionais. Um dos desafios para essa agilidade é o incremento das equipes técnicas. Eu não me importo que os meus irmãos sejam diferentes. Afinal, todos nós somos diferentes. Eu tenho muito orgulho de ter 2 irmãos diferentes. Eu sou muito sortuda. Mudanças na lei e no olhar de quem busca e cuida da adoção no Brasil. São caminhos para tentar chegar mais fácil a histórias como a do Miguel, do Arthur e da Valentina, que escreveu um livro para contar como foi a chegada dos irmãos adotivos. Eu era sozinha, eu não tinha muita gente para conversar e depois que eles chegaram, fiquei 1000 vezes mais feliz. O Miguel é bastante sorridente, o Arthur é bem alegre, o meu pai é divertido, minha mãe é aventureira. Eu amo muito essa família. Bom, gente, acho que esse trem aí, esse vidinho que eu passei pra vocês, ele sintetiza muito do que a gente conversou, um pouquinho da nova lei, fala de burocracia, fala de preconceitos e tudo mais. Ele é bem fofinho também, essa reportagem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e que ajude vocês a aula de hoje com argumentação e com mais ideias de temas. Um beijão e até a próxima.